Voltando para a nossa última aula de hoje, aulinha de história. Peguem o livro de história de vocês, o Aprender Juntos, abram na página 23 e coloquem a data de hoje. Hoje é dia 22/6/2020. Então, aqui em cima do livro, coloquem a data, tá bom? Hoje o assunto é a chegada às terras desconhecidas. Acompanhe a leitura que eu aprovi. Em 22 de abril de 1500, a expedição de Pedro Álvares Cabral encontrou terras que inicialmente imaginou-se ser a Índia, porém era a área que hoje pertence ao município de Porto Seguro, no sul do atual estado da Bahia. Os portugueses encontraram nesse local uma paisagem exuberante, com muita vegetação e abundância de água. Encontraram também pessoas muito diferentes deles, os povos indígenas, e então fizeram o primeiro contato com eles. Como deviam retornar à Europa com mercadorias lucrativas, os portugueses procuraram saber o que poderiam explorar no território. Então, voltando um pouquinho ao nosso livro, se vocês voltarem um pouquinho lá na página 18, quando a gente falou sobre a travessia do Atlântico, lembram desse mapa aqui? Lá nós vimos a rota que Pedro Álvares Cabral fez. Então, Pedro Álvares Cabral saiu aqui de Lisboa, é a linha roxa, acompanhe aí no livro, e navegou e chegou aqui, nas terras onde ficava o Brasil, que hoje é Porto Seguro, no sul da Bahia. Depois ele foi para as Índias. Quando ele chegou aqui nas terras desconhecidas, eles encontraram aqui os povos indígenas. Eles foram então fazer os primeiros contatos com esses povos. Os portugueses navegavam com a intenção de sempre explorar novas terras. E, claro, que chegando a uma nova terra cheia de riquezas, exuberante, com a natureza diversificada, animais, plantas que eles nunca tinham visto antes, eles trataram logo de olhar o que teria nessa terra de interessante que traria lucro para eles. Então, vocês têm aqui na página 23 uma obra de arte, uma pintura que retratou esse momento que aconteceu em 22 de abril de 1500. Então, aqui o pintor Oscar Pereira da Silva, ele retratou, ele pintou, ele imaginou na cabeça dele como foi esse momento, baseado naquilo que ele conhecia sobre a história, e ele fez esse quadro. Então, vocês vão observar com muita atenção essa imagem, cada detalhe da imagem, observar a natureza, observar o céu, observar as pessoas, as vestimentas das pessoas, aonde as pessoas estavam. Depois vocês vão ler a legenda que fica embaixo da foto. A legenda ela traz informações sobre a foto. Feito isso, vocês vão responder a e a B, aqui no livro. Então, está perguntando assim, letra A. Quem é o autor dessa pintura? Qual o nome do autor? Em que ano ela foi feita? Toda essa informação se encontra na legenda da foto. Letra B. Que acontecimento é representado na pintura? O que o autor quis representar na pintura que ele fez? Quando isso ocorreu? Quando que ocorreu o acontecimento? Então prestem atenção, porque na letra A está perguntando
Em que ano ela foi feita? Ela quem? A pintura. Na letra B, pergunta que acontecimento ele retratou e quando isso aconteceu. Isso que? O acontecimento. O acontecimento a gente tem aqui no texto, logo no comecinho, em 22 de abril de 1500, certo? E a letra C, vocês vão apenas ler e pensar. O autor da pintura presenciou esse fato? O pintor Oscar Pereira, ele presenciou, ele estava ali naquele momento que os portugueses descobriram as terras aqui do Brasil? Ele estava ali? O que vocês acham? Explique para alguém aí da sua casa se ele estava ou se ele não estava. Ele não estava, né? Ele pintou em 1922 e o acontecimento foi antes, em 1500. Então, ele nem vivia naquela época ainda, não é? Ele apenas imaginou esse fato de acordo com o que ele leu e conheceu sobre a história e fez esse quadro, essa pintura, tá bom? Então, por hoje é só. Volto amanhã. Bons estudos. Tchau!